Irmãos, eu quero convidar vocês para a gente refletir um pouquinho na palavra de Deus. A gente não pode deixar de meditar. E gostaria de um pouco de atenção de vocês. Essa passagem de Lucas, ela é bastante conhecida. Está em Lucas capítulo 2, os versos 41 até os 52. Diz assim: Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém. Os pais de quem? De Jesus. Para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo-o encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram muito se admiraram da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuravas? Por que me procuráveis, se sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um tempo para se referir a Ele, para falar dele. Nós temos um lugar, nós temos pessoas que se encontram naquele lugar em uma determinada época. Porém, quando eu pensei nessa passagem para trazer para esse culto essa noite, eu penso também que eu tenho que me encontrar muitas vezes naquela passagem, naquele texto bíblico. E eu fiquei pensando onde eu iria encontrar Josefinha e onde eu iria encontrar Esther nesse texto. Mas aí, Deus, Ele vem de forma extraordinária, por meio do seu Espírito, iluminando a nossa mente. E eu não só encontro Esther, eu não só encontro Josefinha nesse texto, como eu encontro também todos vocês que aqui se encontram, todos nós que aqui nos encontramos, que vivenciamos de alguma maneira uma situação como essa, parecida, de Maria e de Jesus aos 12 anos. Porque aqui eu procuro na figura da mãe, na figura de Maria, a figura de Josefinha como mãe, como a matriarca dessa família. E assim representando muitas outras mães que aqui estão. E também eu posso encontrar na menina Esther uma referência para eu entender como Jesus se desenvolveu na sua experiência de menino. Porque mesmo ele sendo Deus, mas ele experienciou, ele viveu situações próprias de menino. Ele comia como menino, ele brincava como menino. Então ele também foi um menino. E a gente vê também nessa passagem o crescimento. Crescia em graça, em estatura e em sabedoria. Amém? Eu vou tentar ser breve e curto, né, para a gente não se delongar muito na mensagem. Até porque esse é um culto festivo, é um momento apenas de celebrar, de agradecer. Os louvores aqui já foram suficientes. Mas, irmãos, era a festa da Páscoa. E assim como acontece na nossa cultura, em muitos feriados, inclusive nos feriados da Páscoa, que a cristandade comemora,
Às vezes tem ali a quinta-feira, sexta-feira da paixão, né? Aqui para a cristandade. Mas naquela época era uma semana inteira de comemorações, ali em Jerusalém. E Jerusalém era o palco dessas festas. E muitos vinham ali para celebrar a Páscoa, para comemorar, participar de todos aqueles festejos durante aquele período da Páscoa. E aí, Jesus, no meio daquela multidão, se perde dos seus pais, de José e de Maria. Como vocês bem conhecem, como minha avó Zefinha conhece, São José, né, e Santa Maria. Assim como a tradição católica crê. E eles eram santos de verdade. Santa Maria, não tem problema. São José, eles eram santos. De fato, eles eram homens separados de Deus. O que a gente não pode é adorar, prestar culto. É diferente. Mas eles eram santos não depois que morreram. Não se tornaram santos depois que morreram. Eles foram santos em vida. Então podemos chamar assim Santa Maria e São José. São Paulo, São João, todos eram santos. E agora, dentro desse contexto, nós temos que entender Maria como um meio, um canal, que recebeu a difícil missão de cuidar do Salvador do mundo, do Messias, encarnado. E agora ela se deixa ser um vaso, se deixa ser um meio para ser usada por Deus, como um vaso de honra, para criar o seu filho Jesus. Amém? Mas ela deveria entender, e nessa passagem nós temos que entender isso, é que ela tinha sua missão até um certo momento. Porque alguém pode olhar para essa passagem e achar que Jesus tinha sido, ou haveria de ser, o quê? Um menino desobediente. Porque o texto diz claramente que Jesus se perdeu no meio da multidão. Olha aqui o que diz, ó. 3 dias depois, acharam no templo. Agora, imagine vocês pais, se o seu filho se perde de você durante 3 dias. Vocês ficariam ou não ficariam aflitos? Neide, se Júlia desaparecer 2 segundos, ela já se preocupa. Imagine 3 dias, como estava o coração de Maria, né? Mas aí, chegaram o começo da missão de Jesus. Quando ele disse assim, eu tenho cuidado das coisas de meu pai. E por isso que depois Maria ficou meditando naquelas palavras de Jesus, as palavras que Jesus dissera no templo, pois, como nós sabemos, Maria guardava aquelas palavras, como diz o texto, Maria guardara aquelas palavras no seu coração. Irmãos, a aplicação que nós podemos fazer para a nossa vida, através dessa passagem, é que muitas vezes a situação não está mais no controle, irmã Francisca, do pai e da mãe. Jesus agora passaram então a assumir sua missão, assumir as coisas do seu pai, o pai do céu, e portanto, Maria, é como se Jesus estivesse dizendo, você cumpriu sua missão até agora, cuidando de mim, agora eu tenho que cuidar das coisas do meu pai, do eterno. E agora, isso fugir então do controle de Maria, do controle de José. O que a gente quer dizer com isso, irmãos? Que minha avó aqui, ela pode, assim como naquele tempo de festas, que é quando minha avó vê todos os filhos e netos junto na casa dela almoçando, ou fazendo um culto como esse, que pode reunir os amigos, reunir os familiares. Ela não pode ter todas aquelas pessoas que amam debaixo dos seus braços mais. Ela já cumpriu a missão dela, amém? Eu achei Maria, eu achei na figura paterna de José e na figura materna de Maria, eu achei Josefinha nesse texto. Como muitas mães, nós temos que saber, Aparecida,
E você, graças a Deus, porque cumpriu o seu papel como mãe, de criar seus filhos no caminho de bem, na oração, no ensino da palavra. Mas chega um momento que você tem que dizer, agora é com você, meu filho. Não tem aquela música secular, que é bem conhecida, depois que o filho cresce, vira pássaro e quer voar? Chegou um momento. Eu vi muitas vezes, né, Josefinha? Cada pessoa que ia para Natal, Josefinha chorando, saía de casa para não vir embora. Foi assim com Neide, foi assim com Janinha, foi assim com Josinha. Assim como também foi com os filhos que moram todos no Rio de Janeiro. Acredito que foi com tia Cassinha. Ela queria segurar todos. Era como Maria, talvez tivesse com aquela sensação, eu queria ter o controle da situação, eu queria estar aqui com Jesus, mas ele agora tomou um rumo, ele virou pássaro, agora ele quer voar, ele está lá discutindo com os doutores, ele está lá discutindo com os mestres. Ele chegou o dia da missão dele, como chega para qualquer um que tem que assumir, é a sua missão. Uns vão se formar, vão estudar, outros vão trabalhar, outros vão procurar o meio de vida, outros vão construir suas casas longe, e é assim mesmo. E foge ao controle. Mas o bom de tudo isso é saber que Jesus voltou para casa. Amém? Nós aprendemos com Jesus que ele chegou o tempo de sua missão, mas que ele volta para casa e sempre vai voltar. E aí, Josefinha, esses filhos, esses netos que foram embora, sempre estão voltando. Não é todo dia como a senhora gostaria que tivesse, não, mas sempre estão voltando. Amém? Irmãos, são 83 anos. Devemos celebrar com saúde, nada de agravamento. Perdi o meu avô com 83 anos. Muitas pessoas chegam nem essa idade, morrem jovens, e só temos motivo de celebrar. E fazer isso que vocês fazem, essa volta, nem que seja assim nesses tempos de festejo, como aconteceu em Jerusalém, nem que seja para vir, mas venham, não deixe de ligar, não deixe de estar aqui nas datas especiais, nos dias das mães, nos dias dos aniversários. Não deixe de estar junto. Não deixe de abraçar e sorrir. Porque assim como Maria, que depois que Jesus assumiu aí a vida adulta e faleceu lá na cruz e morreu por nós na cruz, ela não pôde mais ter a presença física de Jesus com ela, assim como encarnado ainda. Um dia nós não teremos mais essas pessoas que nós temos hoje. E aí a gente perdeu tantas oportunidades de abraçar, de dizer que amava. Então vamos fazer isso enquanto estão vivos. Enquanto nós podemos. Eu vou dizer algo duro aqui, mas eu medito nisso. Alguém que vai para o Rio de Janeiro, vem um dia ver a mãe, passa mais 10, 15 anos e vê. É tão rápido que a gente nem vê tão passar. Não vamos deixar tanto tempo assim. Vamos estar sempre presente. Amém? Vamos poder abraçar. Porque um dia nós não vamos estar mais com aquelas pessoas. E nós queríamos tanto estar com ela e dizer eu te amo. E não vai ter mais como. E foi exatamente o que aconteceu com Maria. Porque Jesus teve que morrer pelo pecador. Jovem ainda aos 33 anos. Mas aí ficou o quê? A certeza de que ela fez o seu papel e aproveitou cada momento com Jesus, dedicando a sua vida e o seu coração a Jesus, os seus ensinos a Jesus. Amém? E onde eu encontro a menina Esther aqui no texto de hoje? Eu já até dei uma pincelada, né? A menina Esther pode ser bem representada na figura do menino Jesus. Aqui, Jesus, ele viveu como menino, ele brincou como menino, fazia coisas de menino. Mas Esther,
ele não deixou uma coisa, de aproveitar cada ensinamento que a mãe Maria dava para ele. Maria, ela ensinava a Torá, como era o costume das mães ali em Jerusalém daquela época, ensinar os filhos no caminho que devia andar. Era dito lá na Torá, principalmente em Deuteronômio, que era necessário ensinar de dia e de noite, inculcar na cabeça dos filhos aqueles ensinos. E Maria fazia isso. Eu já disse isso numa pregação do Dia das Mães. E apesar dele viver como menino, dele brincar, Esther, e você pode ser menina, você pode brincar, você pode sorrir, você pode ficar o tempo que você quiser no celular. Eita, eu acho que eu errei aí, não foi? Mas eu quero dizer que você pode ter o seu tempo no celular, fazer os seus TikToks, mas uma coisa você não pode deixar de fazer, de receber os ensinos de Jesus, de receber a palavra de Deus dos seus pais, daqueles que te educam, dos seus tios, daqueles que estão na igreja. Você não pode parar, Esther. E aí eu lembro de você pequenininha dizendo: eu quero fazer 2 pedidos. Tem um vídeo de Esther gravando, pedindo oração. Que a igreja ainda continue sendo, que a palavra de Deus, que os ensinos de Jesus continue sendo o seu motivo de crescimento. E que você cresça ainda nos ensinos, na educação da palavra de Deus, dos ensinos da palavra de Deus. Assim como Jesus, crescia Jesus em sabedoria, estatura diante de Deus e dos homens. Amém? Que você seja essa criança que possa crescer. E que os pais, e que nós da igreja, e que nós, familiares, ajudemos também Esther a crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus. Amém?